Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre uma nova maneira de pensar. Senhor, ilumina nossa mente para compreender e viver a Tua palavra. Abençoa poderosamente a todos que ouvirem, transformando cada vida, cada pensamento, cada mente, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. A graça e paz, boa noite, uma ótima semana a todas. Uma nova maneira de pensar. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 5, o texto nos diz assim, Lucas 5, você que tem uma Bíblia, a partir do versículo 37 até o 38. Esses dois versículos nos dizem assim, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser postos em odres novos, e ambos se conservam. Bem, o tema da mensagem qual nós colocamos hoje é uma nova maneira de pensar, né? Estamos chegando aí ao fim do ano. E normalmente as pessoas criam expectativa para o ano novo, ou normalmente elas planejam o ano que vem, está terminando esse ano, agora no ano novo vou começar uma nova vida, vou mudar, vou ler a Bíblia, alguns colocam um propósito de começar a ler a Bíblia desde o início, desde Gênesis, outros fazem plano de mudar de emprego, trocar uma casa, trocar um carro, né? Normalmente as pessoas planejam para o ano novo, né? Começam a planejar no final do ano algo para o ano novo. Uma nova maneira de pensar é necessária para isso. Por isso, uma nova maneira de pensar deve ser baseada à luz das Escrituras, para que possamos ter êxito nisso, né? Vivemos em um mundo constante de mudanças, não é só nós que desejamos mudar. Quando chega o final de ano, vai se aproximando, todos nós desejamos mudar. Muitas das vezes as pessoas querem mudar, eu quero mudar no meu ministério, ter um ministério novo, eu quero mudar na igreja, eu quero mudar a minha maneira de ver o evangelho, quero ler mais a Bíblia, quero orar mais, quero jejuar, eu quero uma mudança. E nós vivemos num mundo de constante mudanças. De tempos em tempos, observamos que surgem novas oportunidades de mudanças. Não apenas o mundo está mudando, mas surgem novas oportunidades de mudanças, né? Bem, o que era tão relevante no passado, hoje não faz mais sentido em alguns aspectos. Por exemplo, no estudo, eu lembro que antigamente, né, para termos um melhor estudo, conhecer um pouco mais, íamos à biblioteca. Hoje as pessoas têm um computador, têm um notebook, hoje as pessoas têm um celular, têm o Google, têm as informações na palma da mão. Então houve mudanças, assim como houve também mudanças na medicina, né? Mudanças no transporte, mudanças na política. O mundo vai mudando e nós nos envolvemos em mudança e necessitamos dessas mudanças e acompanhar essas mudanças. Mas quando se fala na espiritualidade e em novos relacionamentos, em uma vida material, quando se fala nesses aspectos, exige uma certa cautela. Precisamos tomar uma direção certa para as mudanças. Então eu quero aqui destacar 3 pontos no texto que nós lemos de Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 38, que Jesus vai falar que não pode colocar um vinho novo em odre velho, né? O odre era um tipo de um garrafão, um recipiente, feito com pele de animais, normalmente com pele de cabras, né? Bem, então ele vai falar que não se pode colocar vinho novo em odre velho, mas deve-se colocar o vinho novo em odre novo, porque o vinho ele vai fermentar. E ao fermentar, o odre velho, ele não vai ter aquela propriedade de esticar e suportar o vinho. Por isso que Jesus fala que só pode colocar vinho novo em odre novo. Então, em primeiro lugar, precisamos de ter prudência, né? Uma nova maneira de pensar, né? Nós precisamos ter prudência, temos que ser prudentes, tomar cuidado,
para não ser levado com qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de mudanças, né? Jesus usa essa ilustração para mostrar a lentidão dos homens em aceitar o novo. Veja que Jesus veio e os fariseus, os religiosos, eles tinham dificuldade, tinham uma lentidão em aceitar isso. Eles estavam com as suas mentes tão impregnadas na lei, no judaísmo, na religiosidade, que eles tinham dificuldade em aceitar agora a graça. Agora, eles tinham dificuldade de aceitar os novos ensinos de Jesus, né? Então, se o vinho novo for colocado em uma pele nova ou fresca, a pele irá esticar devido à fermentação do vinho. Mas se o vinho novo for colocado em pele velha, já está esticada, desgastada pelo tempo, ela vai romper. Ela vai romper. Não tem a capacidade de esticar pela atuação da fermentação do vinho. As novas verdades do cristianismo não devem ser aplicadas às antigas formas de judaísmo. O legalismo, o fundamentalismo religioso de hoje não suporta, não tem como você receber a novidade que está em Cristo, uma nova vida em Cristo. Não há como você receber a novidade espiritual, ter um renovo espiritual baseado no fundamentalismo, no legalismo religioso. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas são religiosas. Elas continuam religiosas, continuam na prática da religiosidade, no legalismo. Olha, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser desse jeito, dessa forma. Temos que tomar muito cuidado com isso. Isso impede de ter um renovo espiritual, de alcançar a plenitude que Jesus trouxe. Assim como aquelas pessoas, aqueles judeus, aqueles religiosos, fariseus, tiveram dificuldades, foram lentos para receber isso, para entender. Muitas pessoas hoje estão dessa mesma mentalidade, né? Isso também é aplicado aos nossos recomeços, a novos recomeços em nossas vidas e transformações em nossas vidas. Essa ilustração que Jesus usa aqui do vinho novo em odre novo, também podemos usar nas conquistas materiais, não só nas espirituais, também nas conquistas materiais, a qual Deus tem para nós, prometida na sua palavra para nossas vidas, que nós possamos recebê-las também. Por isso precisamos de ter uma nova maneira de pensar, uma nova mentalidade, né? Mostra essa ilustração de Jesus, mostra a incompatibilidade entre algo novo e flexível e as estruturas antigas e rígidas. O odre velho representa aquilo que é ultrapassado, hábitos antigos, com mentalidade rígida, preconceito, né? Uma mentalidade rígida, ela é incapaz de aderir à mudança. Uma mentalidade que não é flexível, ela é rígida, ela não tem nenhuma probabilidade de aderir à mudança, à novidade. Então é necessário que haja essa flexibilidade, haja uma mudança, que a pessoa deixe para trás aqueles hábitos antigos, aquela mentalidade antiga, os preconceitos, para poder receber o novo. Para um recomeço é preciso uma renovação interna, abrir o coração, mas também a mente, aceitar novas ideias, desde que não sejam contrários e opostos aos princípios bíblicos, né? É preciso estar aberto à mudança, ao invés de estar preso em zona de conforto e a tradição. Muitas pessoas não conseguem, por exemplo, avançar profissionalmente. Por quê? Porque elas estão presas em zona de conforto. Elas acostumaram com aquilo. Elas não aceitam, têm dificuldade em aceitar uma novidade. A mente dela está rígida, presa no passado, presa até mesmo em preconceitos, e ela não aceita, por exemplo, um novo emprego na vida dela. Ela não aceita isso, por causa da sua maneira de pensar. Muitas pessoas não aceitam, por exemplo, um crescimento espiritual na igreja. Por quê? Porque ela está presa ali. Está presa ali. E hoje tem alguns que têm até uma mentalidade. É melhor ter 5, 6 do que ter uma igreja grande, uma igreja que venha a crescer. Por quê? Porque ela está presa a uma mentalidade passada. Está presa a um legalismo, a um formalismo religioso. Então tudo isso tem que ter uma mudança em nossa mente. Tem que ter uma mudança interna para poder recebermos novas ideias.
para poder recebermos uma nova maneira de pensar. E Jesus veio falar justamente isso para eles. Não se pode colocar vinho novo em odre velho, tem que haver uma mudança. O odre velho não vai suportar a fermentação do vinho. Vai se perder. Tanto vai se perder o vinho como vai estragar o odre. Então nós temos que ter essa mentalidade. Temos que ter uma nova maneira de pensar, para que possamos crescer espiritualmente e recebermos as bênçãos contidas na palavra de Deus. Temos possibilidade de mudanças de vida, temos possibilidade de crescimento, há possibilidade de um renovo em sua vida, mas tem que haver uma mudança, uma nova maneira de pensar. Em segundo lugar, é preciso desejar uma nova fase. É preciso desejar, sair da mesmice, sair da rotina e desejar uma nova fase, tanto espiritual quanto material na sua vida. Assim como viver o Evangelho exige uma transformação total e não um ajuste na vida velha. Então, para viver o Evangelho, para viver a palavra de Deus, é necessário uma transformação total, tem que ser uma mudança radical na vida da pessoa. E não um ajuste naquela velha criatura, somente um ajuste. Tem que haver uma transformação. Para um vinho novo, Deus exige um odre novo. Tem que haver uma mentalidade transformada. Lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo, falando em transformação de mente, ele diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que nós podemos experimentar essa perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus em nossas vidas? A partir do momento que há uma transformação em nossa mente. E essa transformação em nossa mente é Deus que vem fazer em nossas vidas. Nós precisamos de ter isso em nossa mente. Ele deseja fazer isso. É da vontade de Deus. É da vontade do Senhor que nós experimentemos uma novidade de vida. Para isso nós temos que ter uma nova maneira de pensar. Tem que ser uma mente transformada, né? A metáfora do vinho novo ilustra bem a necessidade de ter uma mente aberta para acolher novas ideias. Para viver uma nova fase em nossa vida, precisamos de desapegarmos do velho, do antigo modo de pensar, para que o novo possa se manifestar. Então, não há nenhuma probabilidade da pessoa ter um renovo, ter uma mudança, uma transformação, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, pensando do modo antigo, presa no passado, presa em seus próprios pressupostos. Não há disso, não tem como, não existe uma maneira, tem que ter uma mudança, tem que haver essa mudança, e essa mudança tem que ser radical, tem que ter uma transformação na mente da pessoa, para que ela possa experimentar um novo, uma nova maneira de pensar. Então ela não pode estar presa. Quantas pessoas não avançam em seu ministério porque elas estão presas, e estão tão presas que elas começam a criar ou procurar métodos fora das escrituras. Passam a procurar métodos para o crescimento na igreja. Passam a procurar métodos para o seu próprio crescimento. Veja que a igreja primitiva, a igreja cresceu por intermédio da ação do Espírito Santo, não por métodos. Então temos que mudar. Temos que ter essa transformação em nossa mente. Quem dá o crescimento da igreja é Cristo. Quem dá o crescimento ao cristão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o crescimento à igreja, que dá o crescimento ao cristão. É Deus que nos dá a bênção, nos dá a vitória. É Deus que nos faz crescer também em nossos relacionamentos, em nosso lar, em família. Tudo vem de Deus. Então nós precisamos de ter uma nova maneira de pensar. E não agir por nossas forças e nem ficar preso. Não podemos ficar presos no passado, em nossa mentalidade, no antigo. Temos que nos desapegar do antigo, dos velhos hábitos, dos velhos modos de pensar. Temos que sair dessa caduquice e passar a ter uma mente transformada, uma maneira nova de pensar. Bem, em terceiro lugar, a garantia de bênção, né? A garantia de bons resultados. Quando pensamos em algo novo, logo vem a pergunta: qual é a garantia de bons resultados?
Isso pode dar certo? É normal, né? Logo vem essa pergunta, né? Quando desejamos algo novo, como desejamos uma mudança, vem essa pergunta, né? Vai dar certo? Qual é a garantia que isso venha a dar certo? Bem, o novo só pode dar certo se estiver alicerçado na vontade de Deus. E vai dar certo porque nós colocamos a nossa vida nele, né? O novo será uma bênção pelo fato de estarmos depositando em Cristo. O novo vai dar certo porque está sendo depositado em algo sólido, né? O vinho novo em odre novo, ambos se conservam. No versículo 38, do capítulo 5 de Lucas, a qual nós estamos lendo, versículo 38 diz assim, ó. Vou ler o 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, versículo 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então veja que se nós colocarmos o novo em Cristo, avançarmos em Cristo, uma nova maneira de pensar em Cristo, vai dar certo, porque estamos colocando em algo novo. Ele nos dá essa novidade de vida, né? Nós estamos depositando em algo novo, né? E ambos se conservam, porque Jesus, ele é eterno, não é algo passageiro. Nosso Deus, nosso Jesus, ele é eterno. Então, esse algo novo colocado nisso que é eterno, com certeza terá ótimos resultados. Jesus nos garante a novidade de vida. Assim como ele diz aqui, ó, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Ele nos dá essa garantia de novidade de vida. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se faz novo. Aquelas coisas passadas acabaram. Para que tenhamos uma nova maneira de pensar, precisamos de anular aquele antigo modo de pensar, antigos hábitos. Precisamos de anular aquilo. Para haver mudanças em nossas vidas, precisamos confiar plenamente em Jesus. Precisamos confiar nos propósitos de Deus. Deus conhece o final, né? Desde o começo. Lá em Isaías 46, no versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim, ó, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus conhece o fim desde o início. Então nós temos essa garantia que podemos, né, ter uma nova maneira de pensar e podemos avançar, porque temos essa garantia que nossa vida está em Cristo Jesus. E Ele já conhece o fim desde o início. E Ele dá essa garantia para nós, nos dá essa garantia. O vinho novo está ligado à renovação espiritual, que só Jesus pode nos oferecer. Uma renovação em sua vida, né? Essa renovação em nossas vidas, é necessário deixar os velhos costumes, os velhos hábitos, a incredulidade. Temos que deixar tudo isso para trás para ter uma nova maneira de pensar. Não há nenhuma possibilidade de ter uma mente renovada, uma nova maneira de pensar presa nesses pensamentos que tínhamos outrora. Então temos que anular esses pensamentos totalmente. É necessário deixar a incredulidade. Para viver uma nova vida é preciso ter ousadia, coragem, esperança e confiança em Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Ou seja, uma plenitude de vida. Uma plenitude de vida. Então, tendo uma nova maneira de pensar, teremos essa plenitude de vida que só Jesus pode nos dar. Então, tenha uma nova maneira de pensar. Mude essa maneira de pensar. Adquira essa nova maneira de pensar. Como Jesus diz, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Ele quer te dar um vinho novo.
te encher do Espírito, de intrepidez, de coragem, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. O espírito de vencedor, o espírito de uma pessoa que tenha intrepidez na sua palavra, coragem, determinação, fidelidade, amor e esperança, principalmente vida eterna. Tenha essa nova maneira de pensar. A partir do momento que você entregar todo o seu ser em Cristo. Não é um ajuste na velha criatura, é uma transformação radical que só Jesus pode fazer. E então, uma nova maneira de pensar será guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está neste momento esperançoso para ter uma nova vida. Esperançoso, desejando ter um crescimento espiritual, um crescimento no seu ministério. Quer ser uma bênção na vida de outros. Quero orar por você que está planejando uma nova vida, uma nova maneira de pensar e não está conseguindo. Mas eu creio que esta palavra será direcionada ao seu coração, irá te fortalecer, te capacitar a ter uma nova maneira de pensar. Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu Espírito a nos conduzir e nos orientarmos, assim como Jesus orientou aqueles religiosos, fariseus, os doutores da lei, que estavam presos na religiosidade, nos costumes, no legalismo, no formalismo, e eram lentos para absorver a novidade que o Senhor estava oferecendo. Eram tardios em receber a graça que o Senhor estava oferecendo, porque a lei, ela não trouxe essa graça tão maravilhosa para a vida daquelas pessoas, mas nós recebemos a graça que vem do teu Espírito, pelo teu poder, Senhor. E queremos que todos venham vivenciar esta alegria de ter uma nova vida, uma nova maneira de pensar. Que o teu Espírito, com o teu poder, retire do coração dessas pessoas toda a pedra, remova tudo aquilo que impede ela de ter uma mudança, uma transformação, uma nova maneira de pensar e de agir, que ela possa viver a tua palavra, que ela possa desfrutar da alegria de ter uma mente transformada, renovada, que ela possa desfrutar das promessas contidas na sua palavra, ó Deus, que ela possa viver na plenitude da tua vontade, a partir do momento que ela tenha uma mente transformada pelo poder do teu Espírito. Por isso eu te peço, ó Deus, que essa pessoa que tem um sonho, um desejo de ter uma nova vida, de ter o seu ministério transformado, ter a sua aliança renovada com o Senhor, de ter um casamento transformado, seus filhos transformados, seu lar sendo uma bênção. Senhor, que ela possa receber esta palavra e ser encorajada a ter uma nova maneira de pensar. Em nome de Jesus eu te peço e abençoa a vida de cada uma delas. Que Deus te abençoe.